Será que você é um cristão de verdade ou só está vivendo o cristianismo raso? Bom, eu sou Lívia Gomes e é este o tema que eu vou falar com vocês hoje aqui neste vídeo. Então eu trouxe 10 características de Cristo que todo cristão deve ter para que não viva o cristianismo raso, que é um cristianismo que aceita tudo, um cristianismo que não exige renúncia, que não exige que você seja realmente parecido com Cristo. Mas eu quero falar aqui sobre ser realmente cristão. O Cristo que nós seguimos, ele tem suas características, e se nós somos cristãos, os pequenos cristos, nós precisamos ter essas características, buscar ter elas. A primeira característica que eu anotei é o amor sacrificial, que também pode ser chamado Esed. Este Esed, eu quero explicar para vocês que ele é um amor que ele é incondicional, é um amor que não dá para você explicar, entendeu? Ele é um amor além do natural, é um amor além do normal. E foi esse o amor de Cristo por nós. Eu li sobre essa palavra quando eu estava estudando sobre Ruth. Ela foi atrás da sua sogra, Noemi, mesmo quando ela tinha tudo para voltar atrás, mas ela foi junto com Noemi. E isso foi uma demonstração de Esed, esse amor incondicional. Mas então, voltando para Cristo, nós já vimos que a Ruth também tinha um sentimento cristão, né? Mesmo que Cristo ainda não tinha vindo à Terra, ela já estava demonstrando características que Cristo tinha, que Cristo tem, que é esse amor que se entrega. Onde nós podemos encontrar este amor sacrificial de Cristo? Eu dou para vocês alguns exemplos na Palavra de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 34, a gente encontra esse amor. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, nós também encontramos. E, gente, eu não vou ler aqui o que está escrito em todos os versículos, porque são 10 tópicos. Então, se eu for falar tudo, vai ficar bem comprido. Então, eu peço a você aí que anote os versículos que eu falo para vocês, tá bom? Vai na Bíblia, dá uma lida. E é isso. Mas agora eu quero falar aqui. Por quê? Como que a gente coloca na nossa vida esse amor sacrificial? Nós, primeiramente, a gente precisa ter esse amor para parecer com Cristo. E como a gente coloca na nossa vida, eu fiz uma anotação aqui, ó. O cristão deve amar além do interesse. Deve ser amor de entrega a Cristo e aos outros. É amar sem esperar algo em troca. O melhor já recebemos, a graça de Deus. O que eu quis dizer com essa anotação, gente, foi que a gente precisa amar incondicionalmente, entendeu? Não amar só porque a gente tem interesse em alguma coisa que a outra pessoa pode nos dar, ou que mesmo Cristo possa nos dar. E a gente, né, já recebeu a graça de Deus. Não significa também que a gente não pode receber mais coisas além. Mas a graça de Deus nós já recebemos. E por ela nós somos salvos, né? Segunda característica de Cristo que todo cristão deve ter é a humildade. Onde nós encontramos? Lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 7, e em Mateus 11, versículo 29. Nós podemos encontrar em vários momentos Cristo falando sobre humildade, né, gente? Se a gente for ler nos evangelhos, a gente vê muito sobre isso. Na palavra de Deus tem muito sobre isso. Mas esses daqui foram os versículos que eu anotei, né, gente? Só para poder deixar de exemplo para vocês. A humildade não é ser fraco. Não é como se você não tivesse potencial nenhum. É ter força sob controle. Entendeu? Ou seja, você pode ser quem for. Você pode ser político, você pode ser alguém da alta, ou você pode também ser apenas alguém simples, comum. Mas a humildade é necessária. A soberba, se exaltar, só traz derrota e destruição. Deus exalta a quem se humilha. Os exaltados, os soberbos, caem. Isso não é porque simplesmente Deus ele castiga o soberbo ou exaltado, mas a própria pessoa arma a própria armadilha para si mesma. Quanto mais a gente se acha grande, maior é a queda, sabe? Jesus Cristo sendo tudo, Jesus Cristo sendo a palavra de Deus encarnada na terra, vindo para nos salvar sem pecado algum, um cordeiro imaculado. Ele foi humilde, ele serviu, ele se entregou por nós. Então, sejamos mais humildes. Terceira característica de Cristo, obediência ao Pai, obediência a Deus. Onde nós encontramos? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42, também encontramos sobre isso, a obediência ao Pai. Jesus Cristo ele mostra isso muito mesmo. A vida dele inteira foi exatamente isso, obediência ao Pai. Então, não viver pelas próprias vontades, mas para Deus. A gente não deve viver apenas por nós. A gente não deve viver fazendo coisas para nosso próprio eu, mas a gente deve fazer coisas que estão de acordo com a vontade de Deus. É difícil mesmo a gente conseguir andar certo em tudo, mas a gente deve buscar isso. A gente deve buscar obedecer ao Pai, porque Jesus Cristo, mesmo quando aquilo doeu, quando ele teve que ir lá para a cruz sofrer, e ele até pediu, Deus,
Se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele falou que seja feita a sua vontade, não a minha. Ele ali estava obedecendo a Deus, mesmo quando ele queria que aquele cálice fosse passado dele, que ele não tivesse que sofrer tudo aquilo. Ele escolheu a vontade de Deus, a obediência a Deus. Então a gente precisa buscar por isso, obediência. Quarta característica de Cristo, mansidão. Onde encontramos? Em Mateus capítulo 5, versículo 5. Também encontramos em primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 23. O que eu escrevi aqui foi isso. Ser manso evita coisas terríveis que podem acontecer, e isto é força espiritual. É bem-aventurado o manso, o próprio Cristo disse. Gente, olha só para isso. Ser manso é uma coisa que é muito necessária. Quando alguém vem te irritar, você raciocina melhor antes de agir. A gente tem, às vezes, esse negócio de ser estressadão. Igual Pedro era uma desse tipo de pessoa, né? Era uma dessas pessoas estressadas, vai e já queria dar espadada no soldado e era assim, ele era todo irritado, né? A gente pode ver a personalidade como era, mas ele foi mudado por Cristo. A gente não deve ser do tipo que age por impulso, a gente deve pensar com mansidão, agir com mansidão, entendeu? Não significa que a gente tem que ser bobo, significa que a gente tem que ser inteligente, porque ser manso já é ato de inteligência. Porque você deixa de se estressar por coisas que não merecem atenção, entendeu? Então Cristo era alguém manso, nós devemos ser mansos, mas não bobos. Nós devemos ser prudentes como a serpente também. A quinta característica de Cristo, a verdade. João 14, versículo 6 e João 8, versículo 32 falam sobre isso. O cristão vive na verdade mesmo quando dói. Jesus Cristo não mentiu em momento algum. Jesus Cristo, ele é a própria verdade. E ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade, sou o caminho, a verdade e a vida, significa que o próprio caminho é a verdade. Então, ou seja, para você chegar ao Pai, você precisa estar no caminho. E o caminho exige a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Então, entenda isso. Viva em verdade, não viva uma vida de mentiras. Busque não ser enganador. Busque agir sempre com verdade, porque isso é coisa de cristão. Sexta característica, misericórdia. Mateus 9, versículo 13. E em Lucas, capítulo 6, versículo 36, nós vemos exemplo de misericórdia de Cristo falando sobre misericórdia. Então, gente, olha o que eu anotei. Misericórdia não é passar pano para erros, mas amar quem erra. E nós, como somos pecadores, devemos ainda mais priorizar a misericórdia, porque Cristo, sendo santo, sem erros, como eu já falei, ele teve misericórdia de nós, sem nós merecermos. Então imagina nós que somos pecadores e já recebemos a maior misericórdia, que foi a de Cristo morrendo na cruz por nós, e ainda enviando seu Espírito Santo para poder nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por que nós deixamos de ter misericórdia? Deixamos de ajudar os outros, deixamos também de perdoar os outros, porque essa misericórdia também é perdoar, né, gente? E aqui já acabo entrando na sétima característica de Cristo, o perdão, que nós encontramos lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34, em Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 22. E, gente, em várias outras partes, porque Jesus Cristo ele tinha uma vida de perdoar, uma vida de ter misericórdia, ele tinha misericórdia das pessoas, sabe, gente? E nós que somos pecadores, nós fomos perdoados, nós precisamos perdoar. E não apenas 7 vezes no dia, mas 70 vezes 7. É o que está escrito na palavra de Deus. A oitava característica de Cristo, a vida de oração. Lá em Lucas, capítulo 5, versículo 16, e em Marcos, capítulo 1, versículo 35, nós podemos ver exemplos de Cristo orando. Ele nos ensinou a orar, por exemplo, aquela oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos, ele nos ensinou a orar. E ele nos incentiva a orar, ter vida de oração, vida de jejum, vida de busca a Deus. Porque nenhum cristão resiste a uma vida inteira sem oração. A gente morre espiritualmente. E isso é queda total, gente. Porque um cristão se diz, eu sou cristão, bate no peito e fala, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, mas não ora. A vida espiritual dele está como, gente? Minha vida espiritual está como? Se eu só vivo sem orar. A gente vai ser fraco. A gente não vai conseguir vencer o pecado. A gente não vai conseguir fazer nada disso que ser cristão exige. A gente não vai conseguir ser como Cristo se a gente não ora. A oração é o alicerce. A oração é o principal que precisa ter na vida de qualquer um.
Vamos para o nono ponto, para a nona característica de Cristo que todo cristão deve ser. Deve ter agora, né, gente? Serviço. Nós devemos ser serviçais. Olha aqui. Nós podemos encontrar exemplos no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 14 ao 15. Eu estou falhando aqui. Em Mateus 20, do versículo 26 ao 27, nós também encontramos exemplos. Jesus Cristo disse que quem quiser ser grande, primeiro tem que servir. Olha só, gente. Jesus Cristo, ele era grande demais e é grande demais. E eu vou falar isso o vídeo inteiro, porque é exatamente isso, gente. Ele sendo tudo que ele era, tudo que ele é, ele serviu, ele perdoou, ele se humilhou, ele fez tantas coisas. E nós somos soberbos demais e não queremos fazer nem metade do que Cristo fez por amor de nós. Olha só, gente. Serviço. Ajudar os outros, ajudar na igreja, no que a gente pode. Se esforçar para fazer o nosso melhor para Deus. Quando você ama o teu próximo incondicionalmente, você está amando a Cristo incondicionalmente, porque é isso que ele quer. A 10ª característica de Cristo, a santidade. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 ao 16. Hebreus, capítulo 4, versículo 15, nós encontramos sobre isso. E não só, né, aqui no Novo Testamento a gente encontra sobre santidade, mas também no Antigo Testamento a gente encontra bastante coisa falando sobre santidade, né, gente? Já até postei aqui uma mensagem no canal falando: santificai-vos hoje porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, por exemplo, né? Olha só, gente, o cristão busca viver diferente do padrão do mundo. Jesus Cristo, ele foi santo, teve santidade, ele é santo e ele quer que nós buscamos ter mais santidade também. Bom finalizar o vídeo de hoje com esse último tópico, porque a santidade exige todos esses pontos que eu anotei aqui. Para tudo isso aqui, cada vez que você pratica cada um desses pontos, que você vai analisando as escrituras e vai vendo mais coisas que você tem que mudar, você já está praticando a santidade. Já está se santificando. Você entendeu? Quando você busca ser mais humilde, você já está se santificando. Quando você busca perdoar mais, você já está se santificando. Quando você faz mais serviços, você já está se santificando. Porque você está sendo transformado, sabe? Aquele pessoa ranzinza que não queria fazer nada, não queria ajudar ninguém. Agora você começa a ajudar, você já está se santificando, você está se mudando, você está sendo moldado. E não pense que o mérito é só seu, porque é o próprio Cristo que te ajuda a ser moldado. Então, no final desse vídeo de hoje, gente, agora o vídeo está ficando até comprido, né, gente? Mas, enfim, eu espero que você tenha assistido até aqui e tenha aprendido bastante, né? Mas eu quero pedir agora para você, vamos orar para Cristo. Cristo, me ajuda a me parecer mais com o Senhor. Isso é doloroso. É uma oração perigosa, mas é uma oração que é necessária para um cristão, porque a gente pode acabar sofrendo, tendo que sofrer calado, tendo que aguentar ouvir coisas, mas isso é para a gente crescer e para a gente alcançar o céu. E não é querendo botar medo em você. Se você não faz isso e aquilo, você vai para o inferno. Pense em fazer todas essas coisas para se aproximar de Cristo e ser amiga dele. Amiga, amigo de Cristo, porque essa é a maior coisa que a gente pode conseguir, é a melhor coisa, sabe? Não fique pensando em servir a Cristo e ser como Cristo só para poder fugir do inferno. Pense em ser como Cristo para poder andar juntinho com Ele. Pois tem uma coisa que é bom, gente, é ter comunhão completa com Cristo. Agora, gente, eu sei que o vídeo foi longo, mas obrigada a você por assistir até aqui e, bom, tchau!